Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente começa uma jornada, uma análise bem a fundo pelos primeiros 5 capítulos do livro de Daniel. Para muita gente, falar de Daniel lembra logo daquelas histórias de infância, né? Os jovens que preferiram comer legumes, a cena da fornalha ardente, a noite na cova dos leões. Mas quando a gente para analisar com mais cuidado, seguindo a linha de teólogos como James Montgomery Boyce, a gente percebe uma coisa. Essas narrativas não são só historinhas com uma moral no final. Na verdade, elas são os tijolos de uma construção teológica gigantesca sobre o controle absoluto e soberano de Deus sobre a história. O que temos aqui não é só um livro para inspirar, é uma demonstração passo a passo de que Deus está no trono do universo, governando tudo, desde as grandes nações até o destino de cada um, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Então, o nosso objetivo aqui é ir fundo em cada evento, cada personagem, para entender como tudo se encaixa para provar essa verdade central. Deus é soberano, e o reino dele, no fim das contas, vai triunfar sobre todos os reinos deste mundo. Vamos lá, então. Mergulhar fundo e entender por que essa mensagem é tão relevante para nós hoje. Para a gente ter uma ideia do peso do que estamos estudando, é fundamental entender o que essa citação de Edward Pusey, um acadêmico de Oxford do século XIX, quer dizer. Pusey estava escrevendo numa época em que a alta crítica começava a questionar a autoria e a data de vários livros da Bíblia, e Daniel, claro, virou um alvo principal. E a afirmação dele é cirúrgica. Com Daniel não dá para ficar em cima do muro. As profecias dele, principalmente as que a gente vai ver mais para frente, são tão detalhadas, tão precisas sobre a ascensão e a queda dos impérios medo-persa, grego, romano, que elas nos forçam a tomar uma decisão. Ou a gente aceita que o Deus soberano revelou o futuro para o seu profeta lá no século 6 a.C., o que seria uma prova espetacular da inspiração da Bíblia, ou, para fugir dessa conclusão, a gente é obrigado a dizer que o livro é uma fraude, escrito séculos depois, fingindo ser uma profecia. Não tem meio termo. É por isso que Daniel é um dos livros mais atacados pelo ceticismo, mas ao mesmo tempo uma das colunas mais fortes da fé cristã. É nesse campo de batalha que a gente se posiciona hoje para examinar o que Daniel realmente nos diz sobre quem governa o universo. Bem, a nossa análise vai seguir uma rota bem definida, dividida em 6 partes, acompanhando a história e a teologia dos capítulos. A gente começa com a Batalha de Dois Deuses, para entender o conflito principal do livro. Depois, a gente passa para a fidelidade nas pequenas coisas, onde vamos ver como as grandes vitórias começam com pequenas decisões de obediência. Em seguida, o sonho que revela tudo vai nos mostrar a primeira grande revelação de Deus sobre o futuro dos impérios. A quarta parte, a fé na fornalha ardente, vai ser sobre o confronto direto entre a lealdade a Deus e o poder do Estado. A quinta, o pecado que Deus abomina, vai analisar a queda de Nabucodonosor como um estudo de caso sobre o orgulho. E para fechar, a escrita na parede, o juízo final sobre a Babilônia. Cada parte se conecta com a outra, construindo um argumento sólido sobre a soberania de Deus. Então vamos lá, mergulhando na nossa primeira sessão. O livro de Daniel começa de um jeito bem chocante. Não tem milagre, não tem profecia, o que tem é uma derrota que parece humilhante para o povo de Deus. No mundo antigo, era assim. Se um exército perdia, o Deus daquela nação também perdia. O Deus do vencedor era visto como mais forte. E é exatamente nesse cenário de aparente fracasso de Deus que o livro começa a construir sua maior tese. A cena é a seguinte: ano 605 a.C. O mapa do poder estava mudando. O Império Assírio tinha caído, e agora 2 novas superpotências, Egito e Babilônia, estavam brigando pelo controle. Nabucodonosor, o príncipe da Babilônia, tinha acabado de vencer os egípcios. Na volta para casa, ele passa por Judá, que tinha se rebelado, e cerca Jerusalém. E aí vem o versículo-chave para entender tudo. O Senhor entregou Jeoiaquim, rei de Judá, em suas mãos, e também alguns dos utensílios da casa de Deus. A Bíblia deixa claro, não foi o exército de Nabucodonosor ou o poder dos seus deuses que venceu. Foi o próprio Senhor, Yahvé, que soberanamente entregou o seu povo e seu templo como um ato de disciplina. Mas, na cabeça de Nabucodonosor, a história era outra. Ele pega os objetos sagrados do templo, leva para a Babilônia e coloca no templo do seu deus, Marduk. Isso não era só um roubo, era uma declaração. Um troféu teológico. A mensagem era: o meu Deus Marduk derrotou o seu Deus Yahvé, e aqui está a prova. O livro de Daniel começa com essa pergunta no ar. Afinal, quem é o verdadeiro Deus? Babilônia parece ter ganhado a primeira batalha, mas o resto do livro vai mostrar quem de fato vence a guerra. E aqui está a ideia central do livro, dita com perfeição pelo estudioso Gleason Archer. A mensagem de Daniel não é, em primeiro lugar, sobre a coragem dos homens, mas sobre o poder absoluto de Deus. É justamente no momento mais escuro da história de Israel, a nação destruída, o templo em ruínas, o povo no exílio, quando todo mundo diria que a causa de Deus estava perdida, é exatamente aí que Deus decide mostrar seu poder de um jeito inesquecível. James Boyce reforça isso.
O livro inteiro é uma demonstração de que o destino dos reis e das nações está nas mãos de Deus. Ele não só reage ao que acontece, ele dirige os acontecimentos. A queda de Jerusalém não foi um acidente, não foi uma falha no poder de Deus. Foi um ato deliberado de juízo contra a idolatria do seu próprio povo. E, ironicamente, vai ser lá, no coração do Império Pagão, que ele vai mostrar quem realmente está no controle. Para a gente entender a dimensão cósmica dessa briga, a ideia das duas cidades de Santo Agostinho é uma ferramenta incrível. Agostinho escreveu que toda a história humana é um palco onde duas cidades espirituais, definidas por dois amores opostos, estão em conflito. A primeira é a cidade dos homens, que aqui é Babilônia. Ela é construída no amor próprio, que chega ao ponto de desprezar a Deus. Seus valores são o orgulho, a busca pelo poder, a autoglorificação. A segunda é a cidade de Deus, simbolizada por Jerusalém. Ela é construída no amor a Deus, a ponto de desprezar a si mesmo. Seus valores são a humildade, a adoração, o serviço, a dependência total de Deus. O que a gente vê em Daniel, então, é muito mais que uma briga entre nações. É um microcosmo dessa batalha espiritual que atravessa os séculos. Nabucodonosor é o modelo do governante da cidade dos homens. Daniel e seus amigos são cidadãos da cidade de Deus, vivendo como estrangeiros em terra inimiga, mas leais ao seu verdadeiro rei. E essa mentalidade de Babilônia, ela não morreu com o Império. Como James Boyce bem aponta, ela aparece hoje de várias formas, inclusive na nossa sociedade. O humanismo secular, por exemplo, que diz que o homem é a medida de todas as coisas, colocando a vontade humana no centro de tudo, a filosofia da evolução, quando vira uma visão de mundo que tenta explicar tudo sem precisar de um criador. Uma interpretação distorcida da separação entre igreja e Estado, que tenta banir qualquer princípio espiritual da vida pública, tratando a fé como algo puramente privado. E, claro, o materialismo e a cultura do eu em primeiro lugar, que são eco direto do orgulho de Nabucodonosor. Reconhecer essas Babilônias modernas é fundamental para a gente entender que a luta de Daniel é, no fundo, a nossa luta. Ao final desta primeira parte, o cenário está montado. Não estamos apenas lendo história antiga, mas assistindo ao primeiro ato de um confronto teológico que define a história. De um lado, o poder e o orgulho da cidade dos homens. Do outro, o Deus soberano que, mesmo parecendo derrotado, está prestes a mostrar quem manda. Agora a gente entra na segunda sessão. Se a primeira mostrou o grande conflito entre as duas cidades, esta aqui vai nos mostrar como esse conflito acontece no dia a dia. A história agora foca em Daniel e seus três amigos, Hananias, Misael e Azarias, e no primeiro grande teste de fé que eles enfrentaram. E o curioso é que esse teste não acontece num grande palco, como a fornalha, mas numa decisão aparentemente pequena e particular: o que comer e o que beber. É aqui que a gente aprende uma lição fundamental sobre o que é ser um discípulo. Antes do teste da comida, a gente vê um programa sofisticado de lavagem cerebral. Nabucodonosor não era bobo. Ele não queria apenas servos. Ele queria converter aquelas mentes. Ele queria transformar jovens hebreus em babilônios de coração. O processo tinha 3 partes: educação na cultura local, uma nova dieta e, o mais importante, novos nomes. A mudança de nome era uma tentativa de apagar a identidade deles. Dê uma olhada na tabela. Os nomes em hebraico eram uma declaração de fé. Daniel, Deus é meu juiz. Ananias, o Senhor é gracioso. Misael, quem é como Deus? Azarias, o Senhor é meu ajudador. Seus nomes eram um lembrete diário de quem eles eram e a quem pertenciam. Os nomes novos, babilônicos, eram uma tentativa de substituir isso. Beltesar invoca Bel, o Marduk. Sadraque e Mesaque, o deus Lua, Aco. Abednego, o deus da sabedoria, Nebo. Era uma guerra psicológica e espiritual. A mensagem era: vocês não pertencem mais a Yahvé. Agora, vocês pertencem aos deuses da Babilônia. E aqui está o ponto de virada. Mas Daniel resolveu. No meio de toda essa pressão para se conformar, para virar mais um, Daniel traça um limite. A expressão em hebraico significa uma decisão firme, de coração, inabalável. Mas por quê? Por que a comida era tão importante? Basicamente por 2 razões. Primeiro, as leis de alimentação judaicas proibiam certos alimentos e a maneira como eram preparados. A comida do rei, com certeza, não seguia essas regras. Segundo, e talvez o mais importante, era comum naquela época dedicar parte da comida e da bebida aos deuses pagãos. Comer aquela comida seria como participar de um ato de idolatria. Seria uma contaminação espiritual, uma aceitação silenciosa dos deuses da Babilônia. Boyce diz que é exatamente aqui, numa questão que parece pequena, que as grandes batalhas da fé são ganhas ou perdidas. Se Daniel tivesse cedido aqui, ele provavelmente não teria resistido nas questões maiores que viriam depois. Para a gente entender ainda melhor a importância da decisão de Daniel, podemos olhar para os escritos de J.C. Ryle, um bispo do século XIX. A decisão de Daniel não foi só seguir uma regra, foi uma expressão de um entendimento profundo da vontade de Deus.
Ryle nos ajuda a ver por que a santidade, essa separação para Deus, é tão crucial. Primeiro é o mandamento. Sede santos, porque eu sou santo. Não é opcional. Segundo, é o objetivo da vinda de Cristo. Ele não morreu só para nos perdoar, mas para nos libertar do poder do pecado. Terceiro, a santidade é a prova de uma fé verdadeira. Como diz Tiago, fé sem obras é morta. Quarto, é como a gente mostra que ama a Cristo. Jesus disse, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quinto, é a prova de que somos filhos de Deus, pois filhos se parecem com o Pai. E sexto, como a gente vai ver, é o jeito mais poderoso de impactar o mundo. A escolha de Daniel foi um ato de adoração, de amor e de testemunho, tudo junto. E qual foi o resultado dessa fidelidade nas pequenas coisas? Depois de 10 dias de teste, Daniel e seus amigos não só pareciam mais saudáveis, mas a bênção de Deus foi muito além. No final dos 3 anos de treinamento, na Universidade da Babilônia, eles foram levados diante do rei para o exame final. E o resultado é impressionante. Em toda a matéria de sabedoria e inteligência, o rei os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. Isso mostra um princípio de Deus que a gente vê em toda a Bíblia. Deus honra quem o honra. Obedecer a Deus, longe de ser uma desvantagem, é o caminho para a verdadeira excelência. Por se recusarem a se contaminar, eles foram exaltados acima de toda a sabedoria da Babilônia. Resumindo esta sessão, a soberania de Deus não é só sobre impérios, ela se conecta diretamente à nossa responsabilidade de sermos fiéis nos detalhes do dia a dia. A força para resistir às grandes pressões da cultura é construída nas pequenas escolhas de santidade. Chegamos agora à terceira sessão e à primeira grande profecia de Daniel. Se o capítulo 1 mostrou como o povo de Deus deve viver no meio de um império pagão, o capítulo 2 revela o que Deus pensa sobre todos os impérios humanos. A história começa com uma crise pessoal do homem mais poderoso do mundo. Nabucodonosor tem um sonho que o perturba muito, mas quando acorda, ele não consegue se lembrar. Essa amnésia, que foi claramente provocada por Deus, se torna o palco perfeito para Deus revelar seu plano para a história. A primeira parte do capítulo mostra o fracasso total da sabedoria humana. Nabucodonosor chama todos os seus sábios e exige o impossível, que eles contem não só a interpretação do sonho, mas o sonho em si. A resposta deles é uma admissão de impotência. Não há ninguém na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Só os deuses podem e eles não moram entre nós. Eles admitem que a sabedoria deles tem limites. O rei fica furioso e manda matar todos os sábios. E aí, em total contraste, vemos a atitude de Daniel. Ele não entra em pânico. Ele pede um tempo e vai direto à única fonte de sabedoria verdadeira. Ele junta seus amigos, porque a gente poderia chamar de uma reunião de oração de emergência, pedindo que o Deus do céu revelasse o mistério. E Deus responde. A primeira reação de Daniel não é correr para o rei para se salvar, mas explodir em louvor a Deus. A oração dele é uma obra de arte teológica. Ele louva a Deus como aquele que tem toda a sabedoria e poder e que, por isso, muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Daniel entendeu, a história não é um caos, ela está sob o controle soberano de Deus. Com a revelação em mãos, Daniel vai até o rei e descreve a estátua. Essa estátua é como um mapa profético da história do mundo do ponto de vista de Deus. Cada metal representa um império mundial. A cabeça de ouro, diz Daniel, é o próprio Nabucodonosor e seu império, a Babilônia. Depois dele, viria um reino inferior, de prata, que a gente sabe que foi o Império Medo-Persa. Em seguida, um terceiro, de bronze, que dominaria toda a terra, uma descrição perfeita do Império Grego de Alexandre o Grande. Por fim, o quarto reino, forte como ferro, que esmaga tudo, uma imagem clara do Império Romano e sua força militar. O interessante, como o Boyce aponta, é que há uma degradação no valor dos metais, de ouro para prata, bronze e ferro, o que indica uma perda de glória, mas ao mesmo tempo um aumento na dureza, na força. Só que nos pés, essa força do ferro se mistura com a fraqueza do barro, representando a divisão e a fragilidade interna que viria depois do Império Romano. E enquanto o rei está ali, imaginando essa estátua imensa, símbolo do poder humano, vem o clímax da visão. Uma pedra, que o texto faz questão de dizer que foi cortada sem auxílio de mãos, ou seja, de origem divina, sobrenatural, atinge a estátua bem nos pés, na sua base frágil. O impacto é total. A estátua inteira vira pó. Ouro, prata, bronze, ferro e barro viram palha, e o vento leva tudo embora, sem deixar vestígios. A imagem é de uma destruição súbita, completa e final. Toda a estrutura de poder do mundo construída com tanto orgulho é destruída em um instante por uma intervenção de Deus. Então, o que é essa rocha? Daniel explica. Nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Ele esmiuçará e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre.
Essa rocha, segundo a interpretação cristã histórica, é Jesus Cristo. E o reino que ela estabelece, que cresce e vira uma montanha que enche a terra, é o reino de Deus, que começou com a primeira vinda de Cristo e vai se completar na segunda. Essa é a declaração definitiva da soberania de Deus. Os impérios humanos, por mais poderosos que pareçam, são passageiros, frágeis e, no fim, estão destinados a serem substituídos pelo reino eterno de Cristo, um reino que nunca, jamais terá fim. Ao final desta sessão, a mensagem é clara. A história não é um ciclo sem sentido. Ela tem uma direção, um propósito e um destino, todos determinados por Deus. O poder humano passa, mas o reino de Cristo é eterno. A nossa quarta sessão nos leva de uma revelação profética para um confronto dramático. É muito importante a gente entender que o capítulo 3 não é um evento solto. É a resposta orgulhosa de Nabucodonosor à mensagem que ele recebeu no capítulo 2. Deus mostrou para ele que seu reino de ouro era só o primeiro de vários e que todos seriam destruídos pelo reino de Deus. A reação de Nabucodonosor é um ato de rebeldia. Ele constrói uma estátua enorme de quase 30 metros, toda de ouro. A mensagem dele para Deus era: não, o meu reino não vai ser substituído. O meu reino de ouro vai durar para sempre. E aí ele exige que todo mundo adore essa imagem do seu próprio poder, o que, claro, cria um conflito inevitável com aqueles que são leais apenas ao verdadeiro rei eterno. Diante da ordem do rei, ou adora a estátua, ou vai para a fornalha, a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego é levada ao limite. A resposta deles ao rei é uma das declarações de fé mais corajosas de toda a Bíblia. Primeiro, eles afirmam que confiam no poder de Deus para salvá-los. O nosso Deus, a quem servimos, pode nos livrar da fornalha, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Isso é fé na capacidade de Deus. Mas o que vem depois é o que define a verdadeira lealdade. Mas se não, essa é a chave. A fé deles não era uma troca. A obediência deles não dependia de serem salvos. Eles confiavam em Deus, não em um resultado específico. A lealdade deles era a pessoa de Deus, não importando se eles o salvariam ou permitiriam que morressem. Eles estavam dispostos a morrer por aquilo em que acreditavam, provando que o compromisso deles com Deus era absoluto e inegociável. Nabucodonosor, cheio de raiva, manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Os 3 amigos são amarrados e jogados nas chamas, que eram tão fortes que mataram os soldados que os jogaram lá. Mas então, o milagre acontece. O rei olha para dentro da fornalha e vê não 3 homens amarrados, mas 4, soltos, caminhando no meio do fogo sem se queimar, e a aparência do quarto ele descreve como semelhante a um filho dos deuses. A maioria dos teólogos ao longo da história, incluindo Boyce, vê essa figura como uma aparição de Jesus Cristo antes de sua encarnação. Isso mostra uma verdade profunda. Deus nem sempre nos livra dos problemas, mas Ele sempre está conosco nos problemas. A presença de Deus no meio do fogo é a maior prova do seu cuidado e da sua fidelidade. E o fogo, olha que incrível, só queimou as cordas que os prendiam, libertando-os. Resumindo esta parte, vemos que a soberania de Deus vai além dos reinos e da história. Ela se estende sobre a própria vida e a morte. E a fé que honra a Deus é aquela que confia nele, não importa o que aconteça. Na nossa quinta sessão, a história volta a focar de um jeito bem pessoal em Nabucodonosor. Ele já tinha visto a sabedoria de Deus no capítulo 2 e o poder de Deus sobre a morte no capítulo 3. Ele até fez declarações públicas elogiando o Deus dos Hebreus, mas ele ainda não tinha aprendido a lição principal. O coração dele ainda estava cheio de orgulho. E o capítulo 4, que é narrado pelo próprio rei, funciona como um decreto para todo o império, contando como Deus lidou diretamente com o pecado que ele mais odeia, o orgulho, que é a raiz de toda a rebelião contra ele. O capítulo começa com outro sonho, agora de uma árvore gigante que é cortada, sobrando só o toco. Daniel interpreta o sonho como um aviso direto para o rei. Seu orgulho vai levar a uma humilhação terrível. Ele vai perder a sanidade e viver como um animal, até que reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Deus, pacientemente, dá a Nabucodonosor 1 ano para se arrepender, mas o orgulho é mais forte. 1 ano depois, andando no terraço do seu palácio, ele olha para a cidade e diz as palavras que selam seu destino. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade. Naquele exato momento, a sentença de Deus é executada. O contraste é brutal. O homem mais poderoso do mundo é reduzido a uma condição quase animal. Boyce destaca a ironia teológica aqui. Quando o ser humano tenta roubar a glória que pertence só a Deus, ele não se torna divino, ele se torna menos que humano, como uma besta. É interessante notar o nome que Deus usa para si mesmo neste capítulo. 6 vezes ele é chamado de O Altíssimo, em hebraico El Elyon. Esse título de Deus não destaca tanto o amor ou a misericórdia, mas a sua autoridade suprema e soberania absoluta. É o Deus que está acima de todos os outros poderes, sejam reis, impérios ou deuses falsos. O objetivo do juízo era, como o texto diz,
para que os viventes saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Era exatamente isso que Nabucodonosor estava tentando usurpar. Ele queria ser o Altíssimo do seu próprio reino. Esse é o pecado original, o pecado de Lúcifer. Então Deus humilha Nabucodonosor para ensinar a ele e ao mundo inteiro uma lição inesquecível sobre quem é o único e verdadeiro El Elyon. Depois de 7 tempos, provavelmente 7 anos, de humilhação, a sanidade de Nabucodonosor volta no momento em que ele levanta os olhos ao céu. E com a sanidade vem o arrependimento e a conversão genuína. As palavras finais dele no capítulo são um hino de louvor de um homem transformado. Ele não só reconhece o poder de Deus, mas o louva, o exalta e o glorifica. Ele finalmente entende a lição. Ele confessa que os caminhos de Deus são justos e termina com a grande lição da sua vida, e os que andam na soberba ele pode humilhar. A história de Nabucodonosor, que começou com a arrogância de profanar o templo de Deus, termina com ele mesmo se tornando um templo de louvor ao Deus verdadeiro. O recado desta sessão é poderoso. O orgulho é a raiz de todo o pecado, e Deus age ativamente contra os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Ele é capaz de tomar medidas drásticas para quebrar nosso orgulho, não para nos destruir, mas para nos levar ao único lugar de verdadeira sanidade, a adoração humilde. E assim chegamos à nossa última sessão, o clímax da história da Babilônia. Se o capítulo 4 foi sobre o juízo e a redenção de uma pessoa, o capítulo 5 é sobre o juízo final e sem volta de um império inteiro, a representação da cidade dos homens. A cena muda completamente. Décadas se passaram. Nabucodonosor já morreu. O rei agora é Belsazar, seu neto. A cena é uma festa gigantesca, uma orgia de autoconfiança e excesso que, ironicamente, se torna o funeral do grande império babilônico. Enquanto isso, do lado de fora dos muros da cidade, o exército medo-persa liderado por Ciro estava acampado. O pecado de Belsazar vai a um outro nível de arrogância. No auge da festa, bêbado, ele comete um ato de desafio deliberado. Ele manda trazer os vasos sagrados do Templo de Jerusalém, aqueles que seu avô tinha capturado, mas, pelo menos, guardado com algum respeito. Belsazar e seus convidados usam esses cálices sagrados para beber vinho e louvar seus ídolos. Isso não foi ignorância, foi um ato de desprezo calculado. Quando Daniel, já um homem bem idoso, é chamado para interpretar a escrita na parede, a acusação dele é dura. Ele primeiro conta toda a história da humilhação e conversão de Nabucodonosor, e aí vem a frase que condena: "E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesses de tudo isto." O pecado de Belsazar foi muito pior porque ele pecou sabendo da verdade. Ele conhecia a lição que Deus tinha ensinado ao seu avô, mas escolheu ignorá-la e desafiar o Deus do céu. Esse é o pecado da presunção, o auge da arrogância que atrai o juízo divino. A mão que aparece e escreve na parede é a mão do juízo soberano de Deus. As palavras que ele escreve, Mene, Mene, Tekel, Parsim, são o veredito final. Daniel as interpreta. Mene, que significa contado, repetido para dar ênfase. Deus contou os dias do seu reino e pôs um fim neles. O tempo da paciência de Deus acabou. Tekel, pesado. Você foi pesado na balança da justiça divina e foi achado em falta. Belsazar e seu reino estavam moralmente e espiritualmente falidos. Pérez, dividido. Seu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Cada palavra é como uma martelada do juiz do universo, declarando o fim de uma era. E a execução da sentença é imediata e final. O capítulo termina com uma das frases mais sóbrias da Bíblia. Naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus. A festa vira um massacre. A glória da Babilônia, a cabeça de ouro, é decapitada. Historiadores como Heródoto contam como os persas desviaram o rio Eufrates e entraram na cidade pelo leito seco do rio. Enquanto Belsazar e sua corte se embriagavam, achando que estavam seguros, o juízo de Deus marchava silenciosamente para dentro do palácio. A soberania de Deus não é uma teoria, é uma realidade histórica com poder irresistível. O resumo desta sessão final é um aviso solene. Existe um limite para a paciência de Deus com a rebelião humana. O juízo pode parecer demorado, mas ele é certo e, quando chega, é final. Ao encerrarmos esta análise dos primeiros 5 capítulos de Daniel, a mensagem central ecoa com uma clareza impressionante. O Deus Altíssimo, El Elyon, é soberano sobre a história. Ele levanta reis e derruba reis. Ele humilha os orgulhosos e exalta os fiéis. Os impérios humanos, a cidade dos homens, com toda a sua glória, são, na perspectiva de Deus, como uma estátua frágil destinada a virar pó. Por outro lado, o reino de seu Filho Jesus Cristo é a rocha eterna, de origem divina que vai prevalecer e encher toda a terra.
A história de Daniel não é só sobre o passado. Ela nos coloca diante da mesma escolha fundamental, a escolha entre as duas cidades de Agostinho. A pergunta final, então, não é para eles, mas para cada um de nós. Em qual cidade estamos investindo a nossa vida, os nossos talentos, a nossa lealdade? Na Babilônia moderna, com sua autoglorificação e seu destino de juízo, ou na cidade de Deus, construída sobre a rocha eterna que é Cristo, cujo reino jamais terá fim? A resposta a essa pergunta determina não só como vivemos, mas o nosso destino eterno. Agradeço a atenção e espero que esta análise seja um estímulo para um estudo ainda mais profundo deste livro incrível.